6h31, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E tem vaga hoje de emprego disponível em 2 postos do Cine Manaus. São 26 oportunidades que variam entre o nível fundamental e superior de formação. E quem vai trazer os detalhes ao vivo para a gente agora é a Tamires Clé. Vem conversar com ela. Olá, Tamires, muito bom dia. Conta pra gente o que os candidatos devem fazer para conseguir uma dessas vagas. Bom dia, Adriane. Bom dia para você que nos assiste aqui no Manhã no Ar. Pois tem essas 25 vagas disponíveis. Quem tiver interesse pode entrar direto na internet, no site da Centrade, que é o centrade.manaus.am.gov.br. Agora, o legal dessas vagas é que tem também para pessoas com deficiência, que a gente sabe que é uma grande dificuldade para essas pessoas encontrarem emprego. Então, são 3 vagas disponíveis pelo menos. Uma delas é para auxiliar de limpeza. Nessa nem precisa ter experiência, basta ter o ensino fundamental completo e você tem que levar todos os seus documentos lá para você poder concorrer a essa vaga. Tem ainda outras 2 vagas para vendedor interno. Nessa já precisa de experiência de pelo menos 6 meses e ensino médio completo. Aí, se você tiver um bom relacionamento com o cliente, também já conta muito, leva seu currículo, leva a carteira de trabalho, RG, CPF, comprovante escolar, comprovante de residência. Esses documentos que eu acabei de listar são os documentos que precisam ser levados em praticamente todas as vagas disponíveis. E claro que tem também vaga para quem não é pessoa com deficiência física. Tem, por exemplo, para motorista de MUNC, líder de elétrica, que precisa só do ensino médio completo, e tem ainda assistente administrativo. Então, como você disse, são 25 vagas. Agora, uma preocupação muito grande é que, como a gente está nesse momento aí de pós-crise, a gente sabe que as pessoas estão procurando emprego, sempre tem gente que se aproveita. Então, o governo já está se preocupando com isso, disponibilizou uma linha para quem tiver algum tipo de denúncia nesse sentido, encontrar alguém vendendo vagas nesses postos, basta ligar para o número 3631-9274, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E aí a gente recomenda que você realmente entre pela internet, é bom não ficar muito na fila, e se você ficar ali na fila, é melhor não ficar esperando sempre, que a gente sabe que é uma prática comum, né? As pessoas ficarem ali desde muito cedo para conseguir uma vaga, né, Adriane? Com certeza, Tamires. E é importante estar com a documentação atualizada, currículo, que aí você já sai na frente e já ganha vantagem. Muitas das vagas não são preenchidas por falta desse critério aí de preparar a documentação. Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouquinho. E olha só, o governador eleito Wilson Lima anunciou mais 6 nomes para compor a equipe de governo. Inês Carolina Barbosa Ferreira Simonetti vai assumir a Secretaria de Estado de Administração, a SEAD. Ela é formada em Engenharia Elétrica e Processamento de Dados. Além dela, temos também a Viviane Pereira da Silva Lago Lima, que será titular da Secretaria de Pessoa com Deficiência, a CEPED. A indicada é ativista da causa das pessoas com deficiência. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos, a ARSAN, será comandada por Akran Insper Júnior. Akran é formado em Direito e é mestre constitucional. Keila Cristina Cunha da Silva será a Superintendente Estadual de Habitação, a SUAB. Ela já foi chefe de habitação da Prefeitura de Manaus e diretora também da SUAB. A Agência de Fomento do Amazonas, a FEAM, será comandada por Marcos Vinícius Cardoso de Castro, formado em Economia. Vinícius é funcionário da FEAM desde 2002. E o presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Amazonas será Márcio André Oliveira Brito. Ele é funcionário de carreira do Instituto há 22 anos. E a Justiça Eleitoral vai diplomar hoje o governador eleito Wilson Lima, o vice-governador Carlos Almeida, além dos 24 deputados estaduais, 8 deputados federais e 2 senadores da República eleitos em outubro. Na última sexta-feira, o TRE aprovou por unanimidade as contas de campanha de Wilson Lima, o tornando apto para ser diplomado na solenidade de hoje. A cerimônia vai ocorrer no Tribunal de Contas do Estado e só terão acesso aos 36 diplomados, seus convidados, além de autoridades e a imprensa.
Investigado por fraude eleitoral, não há certeza de que o deputado estadual eleito Saulo Viana, do PPS, irá comparecer à cerimônia. De acordo com a defesa dele, como os eleitos não são obrigados a estarem presentes, cabe a ele decidir se vai ou não participar. E chegou o momento da nossa interação com a Rádio FM O Dia. Vamos conversar com o Emanuel Cardoso, que está ao vivo lá na 93.1. Vem comigo. Olá, Emanuel, muito bom dia para você. Muito bom dia, Adriane, para você e para as pessoas que estão te assistindo aí na TV A Crítica. Estamos combinando hoje, né? Todos de preto, luto, né? Porque o fim de semana acabou, será? Não sei. Olha só, Emanuel, vamos falar aqui de uma semana que deve ser decisiva, que é a semana de fim das atividades no parlamento. Tanto municipal quanto estadual, vereadores e deputados devem votar vários projetos polêmicos. Além da lei orçamentária, tem também a questão de um projeto que pode beneficiar ex-governadores e também os próprios deputados. Na semana passada, Adriane, a gente até chegou a falar sobre esse projeto encaminhado pelo governo do Estado para a Assembleia Legislativa, que permitiria aí o número de 10 servidores à disposição de ex-governadores do Estado. Esse projeto teria causado um desconforto, mas parece que ele realmente vai entrar na pauta. Os deputados devem, enfim, decidir sobre esse assunto e é obrigação deles decidir, porque por lei, ex-governadores já podem ter servidores à sua disposição. A gente até comentou, eu comentei, falei isso aqui, de fato, chefes do executivo são pessoas que tomam decisões importantes e que precisam, sim, de algum tipo de suporte. Agora, 10 servidores, entre eles 7 militares e 3 civis, de repente é uma conta um pouco alta e uma conta que vai sair cara, se pensarmos só em termos de policiais, só em termos de militares, que podem ser 7 para cada um, isso dá 35 militares à disposição de ex-governadores. Agora tem também a lei orçamentária, que ainda não foi aprovada, e esta é a última semana de funcionamento, tanto da Assembleia Legislativa quanto da Câmara Municipal, e vereadores e deputados têm apenas esta semana para decidir sobre a lei orçamentária. E isto, Adriane, telespectadores e ouvintes, é de uma importância assim, crucial, porque tanto o município quanto o governo do Estado precisam da aprovação desta lei para que os recursos no próximo ano, da próxima gestão, falando em termos de Estado, por exemplo, a próxima gestão que inicia a partir de 2019 e a própria continuação da gestão municipal, dependem da aprovação desta lei para a alocação dos recursos, para a aplicação dos recursos, portanto, é algo realmente importante. Mas ainda há um outro assunto que chama a atenção, ou que pelo menos a gente precisa alertar a população para isso, é porque durante esta semana os deputados também podem, se eles assim pretenderem, e existe uma sinalização nesse sentido, aumentar o próprio salário, já que o presidente Michel Temer autorizou o aumento do salário dos ministros do Supremo e que a gente sabe que, por lei, o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal é o salário que serve como baliza para todos os outros salários dos agentes públicos. Então, deputados federais e deputados estaduais podem corrigir os seus salários com base nesse aumento do Supremo. No caso dos deputados estaduais, da Assembleia Legislativa aqui do Estado, eles podem corrigir o salário deles até o teto de 75% do que ganha um deputado federal. Então, este aumento de salário pode ser votado ainda nesta semana e é algo que a gente precisa ficar muito atento para saber se os deputados vão fazer isso. Não é ilegal, está na lei, eles podem fazer, mas nesse momento que a gente vive é no mínimo imoral, como foi essa decisão de aumentar o salário dos ministros do Supremo, Adriane. Emanuel, esses projetos polêmicos esbarram justamente nessa questão de moralidade, né? Já que há uma previsão legal, já a lei prevê que eles possam, por exemplo, conceder funcionários a ex-governadores, a gente só não teria um impacto tão maior porque a rotatividade de governantes é tão pequena aqui no Amazonas que acaba que seriam 35. Mas se tivesse, de fato, uma renovação contínua dos governantes, o impacto seria muito grande, muito maior. E o efetivo de 7 policiais militares, por exemplo, é maior que o efetivo de muitas cidades do interior do estado, na quantidade geral, total ali, de policiais que estão à disposição da população. A questão do aumento do salário o tal princípio da simetria, né? Vai descendo, vai aumentando, é o aumento dos deputados estaduais. Se aumentar,
aí o vereador de Manaus pode aumentar também em até 75% do valor do deputado estadual. E aí todas as outras câmaras municipais podem também passar por reajuste. Isso é um impacto direto no orçamento do país inteiro, né? Porque é o nosso dinheiro que paga o salário deles. É um impacto muito grande e a gente sempre ressalta aqui quanto vai aumentar o salário do funcionário, né? Do salário do trabalhador comum de um salário mínimo, R$12 no ano que vem. Então, o impacto, de fato, é muito grande e é algo desproporcional, levando em consideração o restante da população. A gente fica de olho. Queria também que as pessoas ficassem de olho nas reivindicações que fazem aos seus vereadores e também deputados. A gente mostrando agora uma reportagem das pessoas querendo escola lá no Viver Melhor. Para construir uma escola no Viver Melhor no ano que vem, por exemplo, é preciso que um dos deputados apresente uma emenda da parte participativa deles, né? Cada um tem mais de 6 milhões para apresentar de investimento, ou que o próprio orçamento já preveja isso. Porque não adianta, se não tiver lá, o próximo governante, ainda que queira, não vai conseguir construir uma escola se não tiver previsto nessa lei, se não tiver previsto no orçamento do próximo ano. Então, é importante aproveitar essa semana para cobrar, para ficar de olho nos parlamentares, para que eles possam desengavetar todas essas propostas que são muito aguardadas pela população, né? Exatamente. Agora, Emanuel, outra situação aí que está chamando a atenção, já chamando a atenção do Ministério Público, é a suspeita de fraude no programa Mais Médicos. Já há suspeitas de que profissionais que estão atuando estariam também acumulando cargos dentro do programa. Exatamente. É uma suspeita. Ainda é uma suspeita, mas, embora seja uma suspeita, o Ministério Público Federal já abriu um procedimento administrativo para investigar isso e já está pedindo informações da secretaria responsável por esse processo aqui no Amazonas, Adriane Diniz. E, de acordo com as informações publicadas no Diário Oficial do Ministério Público Federal, na verdade, essas informações o diário foi divulgado na sexta, mas publicado nesta segunda, a portaria número 44 aí, do dia 13 de dezembro. De acordo com essa portaria, o Ministério Público Federal está instaurando o procedimento administrativo para verificar o fato de que cerca de 40% dos médicos que se inscreveram no programa Mais Médicos, isso dá mais de 2.800 profissionais, já estavam atuando na área de atenção básica. Então, o Ministério Público está investigando ou vai investigar se está ocorrendo aí a acumulação indevida de cargos públicos. Esse é o alvo do Ministério Público, verificar se está havendo acumulação indevida de funções por parte de médicos que já estavam na área de atenção básica da saúde. A gente sabe que o Mais Médicos é esta área aí. Você mesmo, Adriane Diniz, falou da importância de ter médicos que estejam em contato com a família, com as famílias, por conta da falta de informação que essas famílias têm. Mas, enfim, médicos que já atuam nessa área no SUS e que simplesmente migraram de uma área para outra, estão migrando de uma área do SUS para outra, migrando para o Mais Médicos. A gente não sabe ao certo que vantagem seria essa, mas o Ministério Público vai atrás aí para verificar dessas inscrições, daqueles que estão se apresentando, se eles vão estar acumulando função e se essa acumulação ocorre de forma indevida. Portanto, agora é importante essas pessoas ficarem atentas, porque o Ministério Público Federal vai investigar e já abriu procedimento para isso, Adriane. O próprio nome do programa já fala Mais Médico, né? Se for o mesmo médico acumulando uma função, o efeito que se quer não vai ser alcançado. A gente vai continuar acompanhando essa história e trazer os detalhes para você que nos acompanha em casa, pela TV e pela FM O Dia. Muito obrigada, Emanuel, pela participação. Um bom começo de semana para você. Muito obrigado também, Adriane, e até amanhã, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau. E nesse fim de semana, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a SEMAS, realizou a poda de 23 árvores que ficam ali no canteiro central da Avenida Efigênio Salles. Também foram removidos galhos e ramos das partes baixas das árvores que serviam como poleiros para os periquitos. Os técnicos do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, acompanharam a ação que deve evitar a morte de pássaros por atropelamento ao serem atingidos por veículos que passam pela via em alta velocidade, mesmo sendo uma prática proibida.
e alerta para o risco de extinção do boto vermelho. A classificação é da União Internacional para a Conservação da Natureza. O animal está a 2 passos da classificação de extinto. A notícia preocupa os pesquisadores e ambientalistas do estado. Agora, na categoria de alerta, é preciso reforçar as estratégias de proteção à espécie. Essa categoria ela é no sentido de precaução e no sentido de um alerta. É realmente um alerta de que a espécie é uma espécie de vida longa, uma espécie que tem uma taxa reprodutiva muito baixa e que a gente tem que prestar atenção nas ameaças que essa espécie está sofrendo para evitar uma extinção. O alerta de extinção do boto volta o olhar para outras preocupações, como o desequilíbrio do sistema dentro das águas e as ameaças que a própria Amazônia vem sofrendo com as interferências do homem. A caça do boto para servir como isca aos peixes ainda é a principal causa do risco à extinção. A população foi classificada como perigo de extinção por conta do declínio populacional que ela vem demonstrando, por conta da destruição do habitat dela, que é a Amazônia. Então, a gente está falando de hidrelétricas que fragmentam populações, está falando de poluentes, e a captura direta, que é usar o boto como isca para a pesca da piracatinga. Então, essas foram os 3 pilares que levaram a essa classificação. Atualmente, existem cerca de 10 mil botos na região. Os animais vivem, em média, 40 anos. E agora a gente volta a falar dos casos da área policial. Fique atento para você não ser mais uma vítima de um golpe, que aqui em Manaus é mais comum do que você imagina. Uma administradora teve um prejuízo de R$11 mil ao tentar comprar uma moto. Agora, ela pede que os responsáveis sejam identificados e detidos. Condições especiais, valores abaixo do mercado e lábia, muita lábia. Tudo isso pode ser encontrado nos aplicativos de compra e venda, infelizmente bastante utilizado pelos estelionatários. Imagina a sua situação. Você guarda um alto valor para adquirir um bem. Vai procurar nesses aplicativos e encontra um anúncio que chama a atenção e resolve entrar em contato com a pessoa que está anunciando. Você vê o anúncio como esse aqui, uma moto CB Twister modelo 2019, com diversas fotos e o valor, R$11.500. Primeira coisa que você faz é entrar em contato com a pessoa que está anunciando para obter mais detalhes e acaba gostando das promessas que são feitas pelo tal anunciante. Você nem desconfia que se trata de um golpe. Infelizmente, a Jennifer, uma administradora, acabou caindo nesse golpe. Ela estava à procura de uma motocicleta e na última quinta-feira entrou em contato com o anunciante identificado como Michel dos Santos da Silva. Ninguém desconfiaria desse homem, desse áudio que você escuta a partir de agora. Oi, Jennifer, tudo bem? Eu ia te chamar agora. Tinha um rapaz ligando agora, interessado na moto, mas eu já falei que eu tô negociando já ela. Tá? Eu vou te passar os 0800 e os meus dados para você poder entrar em contato, tá bom? Aí você me dá o retorno após você fazer isso. Segundo a Jennifer, é um homem bastante educado, contou a seguinte história para ela. Disse, na verdade, que tinha sido demitido de uma fábrica de motos no Distrito Industrial. A rescisão dele, 2 motos. Uma, ele ficaria para ele e a outra, ele venderia por cerca de R$11 mil. Depois de algumas conversas, um dia inteiro de negociações, ele passou o número de um saque para Jennifer, um 0800. Ela deveria ligar para esse número e passar todos os dados dela. Tudo começou com um número de pedido, que ele me informou e disse: Jennifer, você vai ligar no saque e dar o número do pedido, somente isso. Através desse número de pedido, ela já vai conseguir identificar que eu sou ex-funcionário, meu nome, CPF e todos os demais dados dele que botam a gente em confiança de que realmente é uma transação idônea. De acordo com a história contada pela Jennifer, na verdade, se trata de uma quadrilha. Cada um tem a sua função específica. O Michel fez esse anúncio
essa atendente conversou com a vítima, elas trocaram dados, mas na verdade não passava de uma fraude. Após o envio dos contratos por um e-mail, eu imprimi as vias, fiz a assinatura e me dirigi a um cartório na qual eu mesma tenho assinatura. Eles não indicaram o cartório. E eu fiz o reconhecimento da minha assinatura. No mesmo momento, ainda quando eu estava dentro do cartório, ela enviou um WhatsApp constando a foto que ela conseguia ver. O número do selo, a autenticação, data, horário, nome e o atendente escrivão. Ou seja, é um crime muito bem organizado porque eles tiveram acessos a todos esses documentos. Você chegou a fazer o TED, a transferência bancária, no valor de R$11 mil. A partir daí, essa atendente falou que você poderia ir até a fábrica para retirar a motocicleta. E ela demorou muito para emitir a nota fiscal que ela falou que enviaria para o meu e-mail. E o contato deles sempre foi muito rápido. Então, quando deu 1 hora e a nota não chegou no meu e-mail, eu comecei a desconfiar. E aí, quando eu comecei a desconfiar, imediatamente eu juntei todos os documentos e me dirigi para a fábrica localizada no distrito. E, para surpresa da Jennifer, ela chegou até a fábrica e o segurança já veio perguntando para ela: nossa, você foi mais uma vítima da moto? Aí sim, ela já tinha percebido que, na verdade, tinha sido enganada. Fui recebida pelo chefe da segurança, ele informou que pegaria meus dados e reportaria todo o acontecimento para o departamento jurídico, que era a única ação que eles poderiam tomar naquele momento, e que esse é um golpe recorrente. E, de acordo com informações da Jennifer também, se trata de uma quadrilha que age também não somente aqui na capital amazonense, mas também em outros estados. Essa conta que ele repassou para você não é daqui de Manaus? Não, por pesquisas através da internet, eu detectei que a conta é uma agência localizada em Sapopemba, no município de São Paulo. Então, a partir daí, a gente já consegue identificar que são interestados essas ligações, né? A história da Jennifer foi registrada no 19º Distrito Integrado de Polícia. O delegado que cuida do caso afirma que os estelionatários estão aperfeiçoando o modo de aplicar golpes. Eles trabalham de acordo com a clientela deles, ou seja, as suas vítimas. Eles agem e colocam documentos de acordo com o grau de conhecimento das suas vítimas. Por exemplo, se ele percebe que a vítima é de nível superior e tem conhecimento, ele vai tentar usar um artifício, ele vai tentar usar o engodo, por exemplo, sugerir que se vá até um cartório, sugerir que se deposite numa conta que bate com o nome dele, que essa conta pode ser titularizada até por um laranja, pedir cautelas, informar que ele está com medo de acontecer alguma coisa, acontecer errado, tudo isso para que a vítima confie nele, se sinta bem. Neste caso aqui foram usados, inclusive, documentos com timbre. Ocorre que o documento timbrado ele já não tem mais esse poder, até porque ele pode ser feito através de aplicativos ou até mesmo da internet. Em relação ao caso da Jennifer, não é uma investigação tão simples assim, mas ela já está acontecendo e tramitando aí em segredo? Sim. Os dados maiores da investigação permanecem em segredo por conta do pedido, da tramitação junto ao Poder Judiciário. Mas o que nós podemos informar é que quanto mais rebuscado é a prática do estelionato, mais difícil é chegar até o seu autor. O que se pode fazer de antemão é evitar que novas vítimas caiam num golpe. É o que se pede que as pessoas tenham mais cuidado. Se vai adquirir um produto, que olhe esse produto. Se vê o produto, que possa pelo menos checar se ele está em legalidade perante os órgãos de controle e tudo mais. Todo cuidado é pouco, né? A empresa esclarece que toda a negociação, venda e entrega de produtos 0 km da marca é realizada exclusivamente pela rede de concessionárias autorizadas e orienta os consumidores a confirmarem a veracidade das informações apresentadas no anúncio, visitando pessoalmente a concessionária antes de concretizar a compra. Havendo qualquer dúvida ou suspeita de irregularidade, os clientes devem entrar em contato com a central de atendimento nos telefones 0800 017 1213, no caso dos automóveis, e 0800 055 2221, no caso das motocicletas.
E as férias estão aí e muita gente já está se preparando para viajar. Só que é preciso ter muito cuidado na hora de comprar aqueles pacotes que aparentemente são muito vantajosos, mas que na verdade são golpes. Com algumas precauções, dá para garantir que o período que deveria ser de descanso não se transforme em uma tremenda dor de cabeça. Era a viagem dos sonhos do Maicon, voltar ao Rio de Janeiro para curtir as férias em junho do ano passado. Eu acho que todas as pessoas que vão ao Rio de Janeiro têm aquela vontade de retornar. E eu digo, poxa, é agora, acho que a minha oportunidade é essa, então bora aproveitar. O valor das passagens era atrativo, R$ 400 ida e volta. Mas assim que ele fechou o pagamento com uma pessoa que uma amiga indicou na internet, começou o pesadelo. Eu bati um papo com ela, né? A gente pegou, só que o problema é que eu deveria ter me antenado, que ela ficou... Quando ela disse assim que precisava fechar o horário dela, queria que eu depositasse o dinheiro, fui numa agência, deu errado. Eu falei assim, opa, tá dando errado, era para me antenado. Não, calma aí. Mas não, fui na outra agência, consegui fazer a transferência para a moça. E aí acabou que ela levou meu dinheiro, né? Não fiz a viagem dos sonhos. Ela sumiu. Depois de uma semana ela mandou uma mensagem para mim dizendo que ia devolver meu dinheiro. E até hoje. Diretora da Associação Brasileira das Agências de Viagens no Amazonas diz que alguns cuidados simples poderiam evitar essa dor de cabeça, como confirmar o código do voo no site das empresas aéreas, por exemplo. Se te vende uma passagem, verificar o código de viagem, verificar se tem o número do bilhete aéreo, porque tem muitos golpistas que mandam apenas a reserva para você e quando você chega no aeroporto, já não está mais. E ainda tem os outros que mandam o número do bilhete, né? E minutos ele emite e minutos depois ele cancela, né? E você vai para o aeroporto pensando que esse bilhete ainda está ativo. Então, se você optar em pegar essas promoções, não esqueça de todo tempo entrar no site da empresa aérea, verificar se o seu código está válido, verificar se o número do bilhete está válido, porque se não estiver, você vai evitar um problemão. Outra dica importante é só comprar passagens em agências reconhecidas pela ABAV. A Cláudia explica que esses locais não só oferecem passagens e hospedagens, mas dão todo o suporte necessário ao viajante. Eu sempre digo que as agências de viagens todas são tipo as boutiques de viagem, né? Porque aqui nós vendemos passagem, vendemos hotelaria, vendemos passagem de trem, de navio, seguro de viagem, chip de telefonia global, orientamos para vistos, passaporte. Então, assim, aqui dentro nós fazemos tudo. Para o Michael ficou o aprendizado. O universitário agora diz que será mais cauteloso e já planeja a próxima viagem para o ano que vem. Eu acho que todas as pessoas que comprem passagens ou que tenham visto anúncios de passagens baratas, né, procurem realmente se informar se é uma empresa séria, se são pessoas sérias. Por quê? Porque às vezes você junta, né? Tem pessoas que passam tanto tempo juntando muito dinheiro, o dinheiro que tem para fazer uma viagem dos seus sonhos, para realizar, e acabam sendo frustradas por pessoas que usam de má fé, né? E acabam, tipo assim, transformando os sonhos das pessoas num pesadelo. E nesse fim de semana, a polícia conseguiu prender um homem suspeito de duplo homicídio que aconteceu lá no bairro Ileia no início do mês. O homem estava em Presidente Figueiredo. O homem foi identificado como Ângelo por pessoas que o reconheceram nas imagens das câmeras de segurança cedidas pela Polícia Civil. O suspeito foi preso no município de Presidente Figueiredo, a mais de 100 quilômetros aqui da capital, nesse sábado, nas proximidades da sede do município. De acordo com as informações da Polícia Civil, ele é o autor do homicídio que vitimou pelo menos 2 pessoas, uma idosa de 70 anos identificada como Arlete Almeida e o sobrinho dela, identificado como Alexandro Mateus Araújo de Lima, de 31 anos. As vítimas foram encontradas despidas e com as cabeças esmagadas dentro da própria casa que ficava no Conjunto Ileia, no bairro Planalto, zona centro-oeste aqui da capital. Ainda de acordo com as informações da Polícia Civil, esse caso segue
em investigação para saber se houve a participação de algum outro criminoso, já que a residência não apresentava marcas de arrombamento. Os policiais civis aqui da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros também estão investigando a proximidade desse criminoso com as vítimas, levando em consideração que ele entrou e saiu da casa sem abrir qualquer portão ou sem arrombar qualquer cadeado. Maiores informações vão ser repassadas durante a coletiva de imprensa que deve acontecer ainda na manhã dessa segunda-feira. E 3 mortes violentas foram registradas aqui em Manaus nas últimas 24 horas. Em um dos casos, um homem foi morto durante uma comemoração entre amigos no bairro Colônia Terra Nova. Quem traz os detalhes desse e de outros casos é o Fred Rocha. Olá, Fred, como foi que esse crime aconteceu? Adriane, o bombeiro hidráulico Ivanilson Gonçalves Juvencio, de 36 anos, estava se divertindo com os amigos em um beco no bairro Colônia Terra Nova 3, na zona norte da cidade, quando de repente se desentendeu com o vizinho identificado como Juarez. Juarez então se distanciou do grupo e foi pegar uma faca. Depois retornou e acabou desferindo um golpe. O Ivanilson ainda foi socorrido num serviço de pronto atendimento SPA, mas não resistiu aos ferimentos. O Juarez fugiu a pé. A polícia ainda busca informações para tentar encontrá-lo. Esse assassinato aconteceu na madrugada de domingo. Na noite do último sábado, outras mortes foram registradas aqui na capital amazonense. O Raimundo José Neves Monteiro, de 41 anos, morreu com 6 tiros. Este crime aconteceu na Avenida Arquiteto José Henrique Lindoso, que fica no Monte das Oliveiras, na zona norte da cidade. O Raimundo era proprietário de um bar. Ele estava no local quando, de repente, 2 homens se aproximaram. Eles estavam em uma moto e pediram para que os clientes se afastassem. Raimundo foi o único que ficou no local e acabou executado com os disparos. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga o caso e está levantando a hipótese de um traficante da área ser o mandante do crime. É que a polícia descobriu que há uma semana o Raimundo teria se desentendido com este traficante e por isso teria dado um tapa no rosto dele. Então a morte seria uma retaliação pela violência sofrida há cerca de uma semana ali na localidade. A delegacia que investiga esses casos já está à frente desse caso e está então tentando identificar os 2 homens que executaram o Raimundo. A outra vítima que também foi morta no sábado à noite é Elvis José Fonseca Marinho, de 29 anos. Sabe onde ele foi assassinado? A cerca de 200 metros da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, a DHS, que fica na Avenida Altais Mirim, na zona leste da cidade. É que o Elvis tinha uma banca de churrascos ali nas proximidades. Segundo o irmão dele, que o ajudava no trabalho, 2 homens chegaram e pediram os espetinhos que levam a carne, os famosos espetinhos de carne, né? De gato, como as pessoas chamam aqui na cidade de Manaus. Então essas 2 pessoas jantaram e quando terminaram disseram que não iam pagar e ainda pediram a renda da noite. O Elvis se negou a repassar o dinheiro e por isso morreu com 2 tiros. Um disparo atingiu o tórax e o outro uma das mãos, provavelmente pelo ato de tentar se defender daquelas balas. A polícia não descarta a hipótese de execução, ou seja, dos 2 homens terem ido no local apenas para matar o Elvis. O caso continua sob investigação da DHS. Adriane. Tá certo, Fred. Muito obrigada pelas informações. E agora eu vou para um breve intervalo, mas não sai daí não, que ainda tem muita notícia. E olha, hoje é dia de Canta Comigo especial na telinha da TV Record. E a apresentadora da TV A Crítica, Nayandra Amorim, representa a região norte. Agora, que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer.